Quem é você no seu relacionamento, Peter Pan ou Sininho? Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas existem relacionamentos onde uma pessoa passa a vida inteira fugindo da responsabilidade de crescer. E a outra pessoa passa a vida inteira querendo salvá-la. Um foge, o outro corre atrás. Um não assume nada, o outro assume pelos dois. Um diz que vai mudar e o outro acredita que dessa vez vai ser diferente. E assim nasce uma dinâmica perigosa, Peter Pan e Sininho. E talvez você esteja vivendo um desses personagens no seu relacionamento. Agora é importante entender uma coisa. Quando falamos de síndrome do Peter Pan, não estamos falando de um diagnóstico clínico oficial. Estamos falando de uma expressão popular que descreve pessoas que têm dificuldade em assumir responsabilidades da vida adulta. Sabe aquela pessoa que quer os benefícios de uma relação madura, mas não necessariamente as responsabilidades de uma relação madura? Quer amor, quer sexo, quer carinho, quer companhia, quer alguém do lado dela. Mas quando chega a hora de falar sobre problemas, assumir erros, tomar decisões, construir estabilidade, lidar com o dinheiro, cuidar da família ou simplesmente dizer, eu errei, o que posso fazer para reparar isso? Essa pessoa simplesmente foge. Algumas vezes fisicamente, outras vezes ela foge emocionalmente. E existem muitas maneiras de fugir sem sair de casa. O celular pode ser uma fuga, o trabalho pode ser uma fuga, os amigos podem ser uma fuga, o silêncio pode ser uma fuga, a raiva pode ser uma fuga e até aquela frase, eu sou assim, pode ser uma fuga sofisticada para te dizer, não quero assumir a responsabilidade de mudar. Esse é o Peter Pan emocional. Mas existe um outro personagem nessa história, Sininho, que também não é um diagnóstico clínico oficial. É uma expressão popular que usamos para descrever aquela pessoa que tenta salvar, consertar ou carregar emocionalmente o outro. E é aqui que mora uma armadilha. Porque Sininho acredita de verdade que está amando. Eu faço porque amo. Eu resolvo porque ele não consegue. Eu aceito porque ela teve uma vida difícil. Eu fico porque um dia ele vai perceber. Se eu tiver mais paciência, ela vai mudar. E pouco a pouco, amar começa a significar carregar o outro. Você lembra compromissos por ele, tenta resolver problemas por ela. Esconde erros, aceita desrespeito, tenta controlar as consequências. Começa a viver mais preocupado com a vida do outro do que com a própria vida. Agora presta atenção no paradoxo. Quanto mais a Sininho salva o Peter Pan das consequências, menos o Peter Pan encontra motivos para crescer. Eu sei que é duro, mas talvez aquilo que você chama de ajuda esteja impedindo o outro de assumir responsabilidades. Porque amar não significa impedir o outro de enfrentar as consequências das suas próprias escolhas. Há uma passagem na Bíblia muito conhecida em 1 Coríntios, versículo 7, capítulo 13, que diz o seguinte: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas essa passagem, ela de forma alguma deveria ser transformada numa autorização para aceitar qualquer comportamento indefinidamente. Amor também envolve verdade, limites, responsabilidades, maturidade. Uma relação saudável nunca deveria ser um adulto que constantemente precisa salvar o outro. São duas pessoas, são duas histórias, são duas responsabilidades, são duas pessoas querendo juntas construir algo. Então deixa eu te fazer algumas perguntas desconfortáveis. Quando existe um problema no seu relacionamento, quem resolve? Quem chama primeiro para conversar? Quem é o primeiro a pedir desculpas? Quem administra? Quem é que lembra o outro das suas responsabilidades? Quem é que vive dizendo, deixa, eu faço? E do outro lado, quem é que sempre arruma uma desculpa? Quem é que promete e não cumpre?
Quem é que arruma culpados? Bota a culpa no pai, bota a culpa nos filhos, no governo, no chefe, no cliente, mas nunca olha para si mesmo. Talvez você esteja percebendo agora, eu sou o Peter Pan. E tá tudo bem, porque consciência não existe para condenar alguém. Ela existe para te dar a possibilidade de escolher fazer diferente. E reflita que talvez amar melhor signifique parar de fazer algumas coisas. Permitir que o outro escolha, permitir que o outro erre, permitir que o outro enfrente as consequências. Estabelecer limites e, principalmente, entender que você pode amar profundamente alguém, sem ter que assumir a responsabilidade de transformar essa pessoa. Porque existe uma verdade que pode doer. Você não consegue amadurecer uma pessoa que decidiu permanecer emocionalmente criança. Você pode conversar, você pode apoiar, você pode inspirar, você pode colocar limites. Mas existe uma parte dessa transformação que pertence exclusivamente ao outro. E talvez seja exatamente aí que começa verdadeiramente um relacionamento adulto. É quando Peter Pan percebe que ninguém precisa salvá-lo, ele precisa assumir a vida dele. E é quando o Sininho percebe que ela pode amar alguém sem se esquecer dela. Então hoje eu não quero apenas perguntar se você é Peter Pan ou Sininho. Eu quero te fazer uma pergunta muito mais profunda. Quem você precisa deixar de ser para que seu relacionamento tenha espaço para amadurecer? Porque relacionamento não é encontrar alguém para carregar você, e muito menos encontrar alguém que você vai carregar. Relacionamento é encontrar alguém que queira caminhar juntinho ao seu lado. Bora viver o melhor. Te vejo no próximo vídeo.